Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou iniciar com vocês a primeira epístola de João. Eita, abri aqui no Evangelho de João, peraí. Pronto. Vou começar então a primeira epístola universal do apóstolo João. Vamos então à palavra. É um capítulo curto, para compensar o último vídeo que foi mais longo, mas é maravilhoso. Eu vou destrinchar aqui com vocês, porque, enfim, João sempre sabe fazer as melhores introduções, né? Seja no evangelho dele, sobre o verbo, ou seja na epístola. Então vamos acompanhar aqui com atenção, tá bom? Vamos lá, irmãos. A palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos sobre a palavra da vida. Jesus Cristo, tá? Quem era desde o princípio, quem eles tocaram, viram e têm contemplado. E como assim eles ainda têm contemplado? Porque Jesus, ele, mesmo depois de ele partir fisicamente, ele continuou se revelando aos apóstolos e ele continua se revelando a nós. Conforme a gente busca ele, Deus vai recompensando com a presença, com revelações. E quando eu comecei a leitura bíblica, né, há alguns anos, eu ainda tinha dificuldades, né? Às vezes a gente passa por uns períodos em que a gente não sente tanto amor, tanta vontade, mas uma coisa que eu percebi é que o amor que eu tenho pela Bíblia hoje é o maior de todos. Então a Bíblia, né, realmente é a palavra de Deus. E conforme você pode já ter lido tudo 5 vezes, mas o Senhor sempre vai te revelando. Ele vai trazendo revelações mais profundas, mais profundas. Então a Bíblia é incrível, meus irmãos. E você vai entrando naquela dimensão da palavra. Você vai entrando e o Senhor vai te concedendo, conforme você está pronto para receber aquela sabedoria. Ele te dá, né? Porque é uma responsabilidade. E o que eu tenho a dizer é isso, sabe? Não deixem de ler a palavra de Deus. Você pode estar aqui me escutando, você pode ir na igreja, em algum templo, né, que tenha realmente a presença de Deus e a verdade. Você pode ver vídeos no YouTube, enfim, ouvir louvores, mas não tem nada como ler. Você lê a palavra de Deus, tá? E o Pai mesmo vai te concedendo a sabedoria, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade para ler, mas Ele vai te ajudar. Como que o Pai não vai te ajudar se você não pedir ajuda para Ele? Em nome de Jesus, Ele vai te ajudar. Então, vamos lá, porque a vida já foi manifestada a nós. Não, e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, a vida está em Jesus. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, um princípio. O Criador é perfeito, é soberano, é justo, é misericordioso, é paciente. Ele é perfeito e é por isso que ele teve que enviar Jesus, inclusive, para expiar nossos pecados, porque mesmo que você se considere justo, todos nós, principalmente devido ao fim dos tempos agora, né, já são gerações e gerações em que foram acumuladas as maldições das nossas gerações passadas, né? Por isso que a libertação na nossa geração é tão difícil. E por isso que as coisas vão cada vez mais piorando, né? A corrupção. Por causa das maldições. Seja em homicídios, em feitiçarias, em idolatrias, né? Então é por isso que nós precisamos de Jesus Cristo, tá? E então, quando eu comecei a ler a Bíblia há alguns anos, eu pensava, tá, Deus é perfeito, Ele é justo.
Mas eu não conseguia enxergar isso, né? Eu achava, como muitos que estão em trevas, que Deus era mal, talvez. Eu não achava que ele era mal, né? Eu sabia que ele era bom. Mas eu tentava compreender. Mas é justamente por isso que ele me revelou, porque eu pedi para ele me mostrar. E aí, quanto mais você busca com ele, ele vai te mostrando a perfeição, a santidade dele. Ele é santo, ele é separado, ele é perfeito. E é por isso que, se ele conceder um pingo da porção, da presença dele, da unção dele, você vai cair, vai começar a chorar, porque ele é santo mesmo. E a gente tá nessa carne aqui que, por mais que você busque o máximo possível, essa carne ainda é pecaminosa por si só, né? A nossa genética. Então, por isso que a gente tem que estar sempre se santificando com a palavra de Deus e pedindo para ele limpar o seu coração, a sua mente, a sua genética, e ele faz isso. Então, vamos lá que eu tô falando demais aqui. Então, beleza. Entenda, Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, para o sangue de Jesus nos purificar, nós temos que andar na luz. E a Bíblia nos fala, né, que aquele que conheceu a verdade, mas voltou às antigas, os frutos da carne, né, as obras da carne, se afastou dele, esse era melhor que nem tivesse conhecido a verdade, né, porque como o porco que voltou a rolar na lama, a porca lavada que voltou a rolar na lama, né? Era melhor que nem tivesse conhecido, porque é como se você estivesse crucificando Jesus novamente. Eu acho que é o apóstolo Paulo que fala isso. E para esses não há perdão. Então, é aquele que realmente conheceu Jesus, a sua presença, que realmente foi salvo, não tem como voltar atrás, né? É um caminho só, é uma opção só. E tem uma frase que eu gosto que é o seguinte: o preço para você seguir a Jesus, o jugo, o fardo, por mais que Jesus fale que é leve, né? O preço é alto por você seguir Jesus. Você vai ter que abdicar, renunciar a muita coisa. Mas o preço por não seguir Jesus é muito maior. É muito maior. Que é a condenação. E fora isso, ele nos concede, assim, apesar das batalhas, coisas tão gloriosas, tão gloriosas, tão gloriosas. A presença dele, o amor dele, a paz. Então não tem por que não buscar. Vamos lá. Então aquele que diz que não tem pecado mente, se faz mentiroso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então ele nos purifica. A gente tem que confessar e ele que vai nos perdoar e nos purificar. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Aquele que está com a palavra sabe que pecou. E tem uma frase também de um cristão, de um famoso pregador que eu não vou me lembrar, acho que é um pregador americano, muito, muito conhecido, muito usado por Deus. E ele falava o seguinte: uma pessoa não sabe que ela é má, até ela tentar ser boa. Então, quando você conhece uma pessoa que ainda não tem a revelação de Jesus Cristo na vida dela, que acha que é boa porque não matou ninguém, porque não roubou, né? Essa pessoa está enganada. E ela não tenta ser boa, então, de verdade. Então, quando você vai buscar a Deus, você conhece a santidade, a perfeição dele, e você recebe o Espírito Santo, ele vai te mostrando aquilo que você tem que melhorar. Aí que começa a verdadeira guerra, a batalha contra os demônios na sua vida. E aí que você vai entender o quão mal você é. Quando você quiser parar de fazer os pecados que você fazia, quando você quiser parar de ser desobediente, de ser luxurioso, malicioso,
de ser preguiçoso, qualquer coisa nesse sentido, de julgar os outros, mais você vai percebendo que você é mau e que você precisa dele para te santificar, e não você mesmo. Você precisa buscar mais e mais a presença dele, a oração, a palavra, o jejum, e ele vai te santificando nele, porque ele é santo. Então é com isso que eu finalizo essa palavra. Em breve eu trarei o capítulo 2 e o capítulo 3, 4 e 5, aqui da primeira epístola de João, que são todos maravilhosos. Este foi o capítulo 1. Normalmente eu leio mais, só que dessa vez eu achei necessário destrinchar um pouco mais da palavra, não com as minhas opiniões, mas com aquilo que o Espírito Santo trouxe a mim, e aquilo que eu venho estudando, né? Mas quem sou eu, né? Eu só faço o melhor que eu posso aqui para vocês. Espero ter auxiliado vocês, edificado. Se eu te abençoei de alguma forma, se inscreva, compartilhe para alguém que você tem confiança e que precisa da palavra de Deus. E é isso. Busquem a verdade e a verdade vos libertará. Todos os dias, não é só uma vez. Jesus vai nos libertando todos os dias das mentiras. E é isso, meus irmãos. Que o Pai vos abençoe grandemente. Deixe seu gostei aí e tudo mais. E, enfim, desculpa estar falando essas coisas. Odeio esse negócio do YouTube de ficar pedindo like. Esqueça, não precisa deixar like nenhum aí, tá? Então, que o Pai vos abençoe. Amém.